No cenário em constante mudança do conflito ucraniano, o panorama se transforma a cada manobra estratégica, pintando um quadro tão fascinante quanto complexo. Imagine o sol se pondo sobre os campos da Ucrânia, lançando longas sombras sobre uma terra que conheceu tanto a paz quanto os ecos de conflito. A história de hoje nos leva ao coração de dois avanços significativos nessa luta contínua: Zaporizhzhia e as regiões de Kursk e Sumy. Visualize isso. As forças russas, como jogadores de xadrez profundamente concentrados em seu próximo movimento, iniciaram novas operações em Zaporizhzhia, especificamente mirando a área de Piatykat, em Kamiansk. É aqui que os ventos da mudança são mais intensamente sentidos, à medida que o exército russo avança, entrando na cidade de Mali-Sherak. Esse pequeno, mas significativo avanço marca um momento crucial em uma saga lenta que viu o território mudar de mãos várias vezes ao longo dos anos. Os russos, tendo conquistado um ponto estratégico, agora estão prontos para tomar as primeiras ruas dessa localidade. Um testemunho das linhas de frente em constante movimento deste conflito. É uma cena que lembra batalhas passadas, onde a poeira dos avanços de ontem se assenta, apenas para ser agitada novamente pela determinação daqueles no campo. As forças ucranianas, que outrora capturaram localidades como Piatyatki e Iban durante sua ofensiva em 2023, agora observam enquanto o solo sob seus pés se torna um palco para novas estratégias e pressão incessante. Enquanto isso, um novo capítulo se desenrola nas áreas de Kursk e Sumy, onde o exército russo fez avanços significativos, embora menores. A captura de cerca de 15 quilômetros quadrados entre Navien e Rupan-China coloca o foco em um campo de batalha intenso, onde as forças ucranianas se veem na defensiva. Este último avanço é um lembrete do cabo de guerra estratégico que se desenrola nessas terras, onde o destino de localidades como Gogolka está em jogo. É aqui, nos arredores de Gogoleva, que batalhas ferozes estão em andamento, marcando um ponto crítico neste conflito contínuo. As forças ucranianas, apesar das dificuldades, conseguiram montar uma defesa, mantendo sua posição em uma região onde lutam para manter o controle diante de contra-ataques russos. À medida que a névoa da guerra se assenta sobre Kursk, a história de Gogolka torna-se um ponto focal, com sua defesa emblemática das lutas mais amplas enfrentadas pela Ucrânia nestes territórios contestados. Os russos avançando lentamente em direção a localidades como Levka, Oesyagevo e Gornal, estão prontos para fazer mais ganhos, testando a determinação e resiliência das forças ucranianas. Para aqueles que observam de perto esses desenvolvimentos, é uma narrativa repleta de incertezas e do peso da história. Quem triunfará na batalha por Kursk? Como a paisagem deste conflito mudará a cada dia que passa? À medida que a história se desenrola, essas perguntas permanecem, convidando-nos a ponderar sobre o futuro em uma região onde o passado nunca está longe do presente. Mas além das manobras táticas e dos ganhos estratégicos, este conflito é um lembrete do espírito humano duradouro, a coragem de resistir contra todas as adversidades e a esperança de que um dia a paz retornará a essas terras devastadas pela guerra. E assim, ao acompanharmos esses desenvolvimentos, somos atraídos para uma história que é tanto sobre a resiliência do espírito humano, quanto sobre as areias movediças da guerra. Na marcha constante do tempo, as regiões de Kursk e Sumy tornaram-se o cenário de uma narrativa cativante de manobras estratégicas e resistência obstinada. Imagine a cena. As forças russas avançando com determinação, seus olhos fixos em obter mais ganhos territoriais. É uma paisagem marcada pelas cicatrizes da batalha, onde cada centímetro de terra guarda os ecos de confrontos passados. O exército russo, tendo capturado posições-chave, agora está à beira de expandir seu controle, mirando com intenção o reduto ucraniano de Gogolka. Esta localidade, um dos últimos bastiões da defesa ucraniana em Kursk, tornou-se um símbolo de desafio em meio ao avanço implacável das forças russas. As batalhas aqui não são apenas sobre território, são sobre a vontade de perseverar, de manter a linha quando a maré parece insuperável. No entanto, à medida que os russos avançam, o exército ucraniano se encontra em desvantagem, enfrentando desafios que testam seus limites.
A importância estratégica de Gogolka não pode ser subestimada. É um ponto crucial na defesa de Kursk, um lugar onde o resultado do conflito pode mudar drasticamente. A intensidade dos combates atingiu novos patamares, com ambos os lados se firmando, determinados a inclinar a batalha a seu favor. As forças russas, encorajadas por sucessos recentes, estão agora perigosamente perto de romper as defesas ucranianas, ameaçando desmantelar os últimos redutos em Kursk. Para a Ucrânia, as apostas são altas. A região não é apenas um campo de batalha, é um testemunho de sua resiliência, uma declaração de sua determinação em resistir ao ataque e proteger sua pátria. Enquanto observamos este drama se desenrolar, a possibilidade de mais avanços russos paira pesadamente. A perspectiva de um avanço em Olésia, onde as posições ucranianas estão em jogo, adiciona uma camada de urgência a uma situação já tensa. Aqui, as forças ucranianas estão espalhadas, suas posições cada vez mais vulneráveis à medida que o exército russo se aproxima. A questão na mente de todos é se a Ucrânia pode reunir força suficiente para repelir esses avanços, para manter terreno crítico diante de probabilidades esmagadoras. O resultado dessas batalhas pode redefinir o cenário estratégico, influenciando não apenas o curso do conflito, mas o futuro da própria região. Além dos confrontos imediatos e dos ganhos territoriais, há uma narrativa mais ampla em jogo, uma história de perseverança e o espírito inabalável daqueles que defendem sua terra. O exército ucraniano, apesar de enfrentar desafios logísticos e um oponente com recursos superiores, continua a lutar, impulsionado por um senso de propósito e dever. À medida que a poeira da batalha se assenta e o próximo capítulo deste conflito aguarda, somos deixados a refletir sobre o futuro. O que os próximos dias trarão? Como as marés da guerra mudarão a seguir? Essas perguntas permanecem, nos convidando a permanecer engajados, a continuar assistindo enquanto a história se desenrola diante de nossos olhos. É uma narrativa que cativa e desafia, nos instigando a lembrar do custo humano do conflito e da esperança duradoura por paz. À medida que esta história continua a evoluir, somos lembrados do poder da resiliência e da busca incessante por um amanhã mais brilhante. À medida que a narrativa do conflito ucraniano continua a se desdobrar, nos encontramos em um ponto crucial onde a possibilidade de novos desenvolvimentos paira no horizonte. O exército russo, tendo ganhado impulso nas regiões de Kursk e Sumy, está supostamente reunindo tropas, preparando o cenário para possíveis ofensivas futuras. Esta concentração de forças sinaliza uma intenção estratégica de avançar ainda mais, de capitalizar sobre ganhos recentes e talvez alterar a dinâmica do conflito a seu favor. Os rumores de uma ofensiva iminente ficaram mais fortes, com fontes russas e ucranianas reconhecendo essa possibilidade. A questão que paira sobre este teatro de guerra é se os russos aproveitarão a oportunidade para pressionar sua vantagem, lançando uma nova onda de ataques com o objetivo de expandir seu controle. Para a Ucrânia, isso apresenta um desafio formidável. A perspectiva de enfrentar uma nova ofensiva russa na região de Sumy é uma realidade sóbria, que exige tanto previsão estratégica quanto determinação inabalável. As forças ucranianas devem se preparar para a possibilidade de um conflito intensificado, onde as apostas são maiores do que nunca. No entanto, em meio à incerteza, permanece um vislumbre de esperança. Esperança de que a resiliência e determinação dos defensores ucranianos brilharão mais uma vez, frustrando os avanços e protegendo sua pátria. Ao ponderarmos sobre o potencial para novas ofensivas, somos lembrados da natureza imprevisível da guerra. A história mostrou que mesmo quando tudo parece estar preparado para uma mudança decisiva, o inesperado pode alterar o curso dos eventos, trazendo surpresas que desafiam a sabedoria convencional. A situação em evolução em Kursk serve como um microcosmo dessa realidade mais ampla. Enquanto as forças russas parecem prontas para completar seus objetivos, a resistência ucraniana está se mostrando uma força formidável, capaz de montar defesas mesmo quando as probabilidades parecem estar contra elas. É um testemunho do espírito duradouro daqueles na linha de frente, seu compromisso de lutar até o fim. Ao olharmos para o futuro,
A antecipação do que vem a seguir é palpável. As forças russas alcançarão seus objetivos estratégicos, ou os defensores ucranianos continuarão a manter a linha, desafiando as expectativas? As respostas para essas perguntas permanecem incertas, mas uma coisa é clara: o mundo está assistindo, cativado por um conflito que se tornou um momento definidor na história moderna. Neste complexo tecido de guerra, onde cada movimento é carregado de consequências, o elemento humano permanece em destaque. É um lembrete da coragem e sacrifício daqueles que se colocam em perigo. A determinação inabalável de indivíduos que lutam não apenas por território, mas por seu futuro, sua identidade, seu modo de vida. Ao concluirmos esta narrativa, somos deixados com uma pergunta instigante. Diante da adversidade, o que molda o desfecho de um conflito? É a força das armas, a estratégia dos generais ou o espírito indomável daqueles que se recusam a ceder? Esta pergunta persiste, nos convidando a refletir sobre a natureza da guerra e a esperança duradoura por paz. Enquanto continuamos a seguir esta história em evolução, somos lembrados do poder da resiliência humana e da possibilidade de um amanhã mais brilhante. Se esta narrativa ressoou com você, considere se juntar à nossa jornada curtindo e se inscrevendo, enquanto continuamos a explorar as histórias que moldam nosso mundo.